Em maio de 1985, Neil Wilson, presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, anunciou que a Igreja havia se tornado uma ONG das Nações Unidas. Eles acreditavam que esse novo status proporcionaria à Igreja Adventista do Sétimo Dia outra oportunidade de estabelecer uma presença e exercer uma influência cristã positiva entre líderes cívicos, religiosos e governamentais de todas as nações do mundo. Mas qual foi o custo? Para alcançar o status consultivo com a ONU, era necessário aderir a certos princípios estabelecidos pela organização. O primeiro deles era que deveriam se preocupar com assuntos das Nações Unidas relacionados a questões internacionais, econômicas, sociais, culturais, educacionais, de saúde, científicas, tecnológicas e correlatas, bem como a questões de direitos humanos. Isso significava que precisavam concordar em alinhar-se com os objetivos de saúde e científicos da ONU. O documento da ONU também afirma que os objetivos e propósitos das ONGs, como a Conferência Geral, deveriam estar em conformidade com o espírito, os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas. Embora já seja preocupante que devam obedecer aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, o que significa obedecer ao espírito da Carta da ONU? Há muitas implicações, mas uma das maiores preocupações é a natureza claramente ecumênica da ONU e, ainda mais preocupante, a forte influência da Igreja Católica Romana. Veja, há apenas 5 membros permanentes das Nações Unidas: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. No entanto, existem 2 estados observadores permanentes. Um é o Estado palestino e o outro é a Santa Sé, o Vaticano. Ao contrário do Estado palestino, a Santa Sé pode participar plenamente de todas as Assembleias Gerais da ONU como membro permanente, exceto na área de votação. Sempre deve haver 6 assentos na Assembleia Geral, com o 6º pertencente à Santa Sé. É interessante notar, considerando os eventos dos últimos anos, qual é a visão da Santa Sé sobre a ciência. O Concílio Vaticano, segundo realizado na década de 1960, foi um concílio fortemente ecumênico. A partir dele, muitas reformas sociais ocorreram na sociedade, levando a maior unificação de toda a humanidade sob a bandeira do relativismo e do pluralismo, onde não há verdade absoluta ou um Deus verdadeiro. O principal documento divulgado pelo Concílio Vaticano II foi o Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança. Nesse documento, afirma-se que os fiéis, portanto, vivam em união muito próxima com os outros homens de seu tempo e se esforcem para compreender perfeitamente seu modo de pensar e julgar, conforme expresso em sua cultura. Que eles integrem novas ciências e teorias e a compreensão de suas descobertas mais recentes com a moralidade cristã e o ensino da doutrina cristã, para que sua cultura religiosa e moralidade possam acompanhar o conhecimento científico e a tecnologia em constante progresso. Assim, eles serão capazes de interpretar e avaliar todas as coisas em um verdadeiro espírito cristão. A intenção do Concílio Vaticano II não era apenas unir o mundo cristão, mas também unir o mundo cristão com a ciência, de modo que a ciência fosse sempre abraçada como uma fonte de verdade. É por isso que a descoberta científica se tornou um dos principais validadores de nossa mensagem de saúde. Em vez de ver o conhecimento sobre saúde através das lentes da Bíblia, passamos a vê-lo através das lentes da ciência revisada por pares. Como parte de nosso acordo para nos tornarmos uma ONG da ONU, nossa igreja precisava ter uma autoridade executiva que pudesse falar em nome dos membros da igreja, bem como tomar decisões por eles. Foi assim que, em junho de 1985, um mês após a Conferência Geral se tornar uma ONG,
A primeira declaração oficial foi divulgada pela CG, sem a votação da Conferência Geral em sessão. Não apenas não foi votada por uma Conferência Geral em sessão, como também não foi votada por ninguém, exceto pelo presidente. O então presidente teve uma discussão com os 6 vice-presidentes e, em seguida, redigiu e assinou o documento sozinho. Mais 2 declarações foram divulgadas em junho de 1985, seguindo o mesmo padrão. A CG declarou sua adesão aos princípios de prática da ONU. Isso pode parecer algo inócuo, mas essas declarações estão atualmente listadas sob crenças em nosso site. Se você começar a examinar muitas dessas declarações, verá que elas não são biblicamente sólidas e, como povo do livro, deveríamos estar cheios de zelo santo para removê-las. Embora o Comitê Executivo da CG e, em seguida, o Comitê Administrativo tenham assumido a redação e votação dessas declarações, o problema ainda persiste. Elas não refletem nossas crenças bíblicas. Uma dessas declarações é a de 1995, sobre os perigos das mudanças climáticas. Ela começa com as palavras: cientistas alertam. Em nenhum lugar menciona a Bíblia ou o espírito de profecia. Tampouco menciona o que sabemos ser a compreensão bíblica dos eventos do tempo do fim, que haverá um aquecimento global de proporções bíblicas que não podemos impedir. Em vez disso, afirmam que a membresia mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia apela aos governos preocupados para que cumpram a Convenção do Rio de Janeiro sobre mudanças climáticas. É daí que vêm os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o precursor da Agenda 2030. A redação desta declaração cheira a uma união entre Igreja e Estado, pois continua a convocar os governos a iniciarem mais vigorosamente o debate público sobre os riscos das mudanças climáticas. Em 2008, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde convidou os ministérios de saúde adventistas do Sétimo Dia para se associarem a eles em uma conferência global sobre estilo de vida e saúde. A divisão interamericana saudou isso como um grande avanço nas relações entre Igreja e Estado. Eles elogiaram como líderes de ambas as organizações, disseram que as relações de trabalho entre as duas organizações dariam a cada uma melhor acesso a redes e recursos enquanto buscam melhorar a saúde das comunidades locais. Líderes adventistas disseram que a rede internacional da Igreja poderia ajudar a OMS a implementar melhor os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Muitos desses Objetivos de Desenvolvimento da ONU não estão alinhados com nossa cosmovisão bíblica, como a redistribuição forçada de riqueza e políticas que incentivam a fluidez de gênero. Naquela conferência conjunta sobre estilo de vida e saúde, uma declaração conjunta foi redigida pelos Ministérios de Saúde Adventistas com a Organização Mundial da Saúde. Essa declaração foi chamada de Compromisso com a Saúde e a Cura e está listada sob crenças em nosso site oficial da Igreja. Agora, em vez de ser globalmente reconhecida por ensinar um modelo holístico de saúde baseado em princípios bíblicos de vida saudável, conforme explicado nos escritos inspirados de Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia seria globalmente reconhecida por ensinar um modelo holístico de vida saudável baseado em evidências na atenção primária à saúde. A ciência revisada por pares agora se tornou nossa fonte oficial de verdade para nossa mensagem de saúde. Eles também declararam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seria vista em todos os momentos como uma aliada confiável e transparente de organizações com objetivos e visão compatíveis. A quem eles estavam se referindo? A OMS, é claro. A declaração dizia que a Igreja Adventista queria ser reconhecida pelo escopo incondicional de seu abraço. O que isso significava?
Significava que a mensagem de saúde não poderia mais ser considerada o braço direito do Evangelho. Ela teria que estar atada e vinculada pela ONU e pela OMS, que proíbem o proselitismo e a evangelização. E, finalmente, insistiram que esse modelo de atenção à saúde estaria em todos os níveis da igreja, incluindo o membro individual da igreja. Nós, como indivíduos, não poderíamos discordar dos objetivos e visão acordados ou do espírito da ONU e da OMS. Isso contradiria aquela declaração conjunta que é mantida como uma crença de nossa igreja. Assim, tivemos o cancelamento daqueles em nossa igreja que não concordam com a narrativa da ONU e da OMS. Toda a igreja, desde a Conferência Geral para baixo, está obrigada a obedecer ao espírito, aos propósitos e aos princípios da ONU. Avançando alguns anos, a Fundação Bill e Melinda Gates anunciou seu desejo de financiar uma década de colaboração em certas terapias em 2010. Nos 10 anos seguintes, organizações, governos mundiais e igrejas progressivamente desenvolveram abordagens mais totalitárias para impor a terapia sob a orientação da OMS. Assim, em 2015, nossa igreja diligentemente emitiu sua primeira declaração sobre a terapia. Se você ler essa declaração, fica abundantemente claro que não há base bíblica para a declaração e também nenhuma base nos escritos inspirados de Ellen White. A única base que eles têm para fazer essa declaração é a literatura científica revisada por pares. E não apenas fazem disso sua base, mas há apenas uma forma de literatura científica revisada por pares que é considerada aceitável por nossa igreja. Eles disseram que não temos razão religiosa ou baseada na fé para recusar participar dos programas de terapia. Quando foi que o que colocamos em nosso corpo deixou de fazer parte de nossa experiência religiosa ou de nossa fé? Quando deixamos de ser o templo do Espírito Santo? Quando nossa mensagem de saúde deixou de ser vista como o braço direito do Evangelho? A Declaração de Reafirmação de 2021 reforçou essa posição antibíblica. Eles afirmaram que as alegações de liberdade religiosa não são usadas adequadamente ao se opor aos mandatos governamentais. Sua principal desculpa para não ajudar os membros da igreja com pedidos de isenção de liberdade religiosa foi porque isso enfraqueceria sua posição sobre liberdade religiosa, quando realmente importasse. Obviamente, não importava para a hierarquia da igreja que as pessoas estavam perdendo seus meios de subsistência, suas casas, acesso a cuidados de saúde, a capacidade de visitar a família ou a esperança de continuar a educação. Realmente não importava para eles que as pessoas estavam sofrendo ferimentos graves ou até morrendo. E quando é que exercitar um músculo o torna mais fraco? Se tivéssemos exercido nossa liberdade religiosa nessas circunstâncias, a igreja teria se fortalecido em sua capacidade de defender a liberdade religiosa. Em vez disso, enfraqueceram. Podemos estar indignados, alarmados, horrorizados com onde estamos como igreja. Podemos nos perguntar para onde tudo isso está indo, mas esse não é o foco que devemos ter. Precisamos perguntar por que acabamos nessa situação em primeiro lugar. A razão pela qual estamos aqui é porque não permanecemos fiéis aos princípios da Reforma Protestante. Em particular, não permanecemos firmes no sola Escritura. Assim, aceitamos um estilo de liderança falso e antibíblico em nossa igreja e aceitamos outra fonte de verdade, a ciência revisada por pares. Qual é o nosso único antídoto? É retornar a uma posição de sola Escritura pura como igreja. Quando vemos que o mundo ao nosso redor está rapidamente chegando ao fim, também deveríamos ver simultaneamente a mensagem de Elias e o derramamento da chuva serôdia em nossa igreja. No entanto, esse não é o caso. A Bíblia é clara.
A principal razão pela qual a chuva serôdia ainda não caiu é por causa da infidelidade à palavra de Deus e da falta de obediência a ela. Ellen White disse: a apostasia predominante hoje é similar à que predominou em Israel nos dias do profeta, na exaltação do humano sobre o divino, no louvor aos líderes populares, no culto a Mamon e na exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da revelação. Multidões hoje estão seguindo a Baal. Profetas e Reis, 83. Nossa igreja se uniu a Baal. Precisamos desesperadamente de arrependimento coletivo e de uma reforma como nunca se viu antes. Não apenas precisamos disso, mas o mundo está esperando que retornemos a um compromisso fiel com Deus. A seca que ocorreu no tempo de Elias não foi isolada apenas a Israel, mas se estendeu às nações vizinhas. Nossa infidelidade trouxe uma seca espiritual sobre toda a cristandade. Como consequência, somos culpados pelo prolongamento do sofrimento neste mundo. Em 1 Reis 18, Elias chama todo o laicato da igreja do Antigo Testamento, o Israel antigo, até o topo do Monte Carmelo, para tomar uma posição por Deus e sua palavra. Quando todo o laicato declarou: o Senhor, Ele é Deus, a chuva veio em abundância. O S.D.A. Pearl é um movimento de reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia que está chamando todo o nosso povo a se levantar em uma reunião de negócios congregacional e votar pelo sola Escritura, para rejeitar as declarações que foram listadas sob crenças em nosso site, com base no fato de que não são sola Escritura. Esta é uma experiência no Monte Carmelo. Esta é a mensagem de Elias que veio até a nossa igreja. Deus está chamando você para ser fiel a Ele. Se você não pode se levantar por Ele agora, você não será capaz de se levantar na subida do Jordão, a experiência logo antes de entrar na Terra Prometida. Acesse nosso site swr.com e descubra como você pode se juntar ao movimento. O dia chegou para você ficar firme no seu lugar. Vamos todos ficar de pé por Cristo. Deus não pode usar homens que, em tempo de perigo, quando a força, coragem e influência de todos são necessárias, têm medo de tomar uma posição firme pelo que é certo. Elias chegou.